Olá, começando mais um Sem Acréscimos, aqui, direto da Euromotors BMW de Jundiaí. E hoje, um convidado que tem tudo a ver com esse espaço aqui. Bom, a gente traz Ricardo Cadenuto, diretor, sócio-diretor da Euromotors BMW, que é esse espaço aqui onde a gente está, onde acontece o Sem Acréscimos e que a gente tem o prazer de receber, grande empresário e gestor da região aqui de Jundiaí. Ricardo, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pelo prazer convite. te receber aqui. E primeiro, para agradecer esse grande apoio ao Sem Acréscimos, ao projeto do Sem Acréscimos, desde o começo, né? O convite para a gente fazer algum projeto juntos aqui. Então, primeiramente, o meu agradecimento, minha gratidão. E vamos falar desse projeto, Euromotors, cara. Como é que nasceu aqui em Jundiaí o projeto da BMW Euromotors? Bom, vamos lá. Obrigado novamente, é uma honra estar aqui. É um projeto lindo que está aí cada vez mais pegando o corpo, com excelentes convidados, então fiquei muito feliz pelo convite. Então vamos entender como nasceu essa ideia aqui. O Grupo Euromotors é originário de São José do Rio Preto e no ano de 2015, 14 para 15, foi onde ele nasceu. Em São José do Rio Preto são várias marcas prêmios, é o maior complexo de marca prêmio da América Latina, possui, além de BMW, tem a parte Motorrad, tem Triumph, tem Jaguar, tem Land Rover, tem Audi, tem um espaço também bem avantajado no Shopping Iguatemi, que é só seminovos prêmio. Então, a história começou lá da Euromotors, com duas famílias que são locais lá, e essas famílias se juntaram com o sonho de criar algo diferente, além só de vender carros. Então, o algo diferente é ter um padrão, além do padrão que as concessionárias já possuem, que criassem a nossa identidade. Eu fui felizado de entrar nesse projeto logo no começo, estou nesse grupo desde 2014, cheguei até um pouco antes da Euromotors nascer, e a gente foi construindo toda essa história de encantar o cliente, de fazer um trabalho literalmente premium ao cliente. Quando eu fiquei nesse grupo até 2018, depois eu saí desse grupo, fiquei 2 anos fora do grupo, fui para outro grupo premium e no final de 2020 eu retornei novamente a esse grupo. Foi bem na época da pandemia, com o objetivo da gente começar a estruturar para a gente crescer novamente. E um desafio, né? Na época da pandemia. Foi. Na época da pandemia, onde a gente estava entendendo como é que tudo iria ser, né? O mundo digital deu uma acelerada muito rápida, então tinha alguns desafios para se adaptar a esse tipo de trabalho, e aí eu voltei justamente para conectar todo esse trabalho e a gente começar a guinar novamente. E a Euromotors aqui ela é uma concessionária a conceito. Sim. Totalmente diferente, né? Para quem não conhece, o convite já está feito. Realmente muito diferente no conceito, no atendimento, enfim. Como é que nasceu esse conceito e como é que você entrou como um sócio da Euromotors? Quando eu entrei em 2014, eu era um gerente regional, aí eu fui para gerente geral, eu saí. Quando eu retornei como diretor do grupo todo. E aí, logo na sequência, apareceu o projeto de Jundiaí. Então, como é que funciona? É uma concorrência entre os concessionários, então hoje tem quase 50 concessionários no Brasil BMW. A marca promove assim. Aí a marca, ela abre, nós chamamos de bid, abre uma concorrência numa praça, então eles abriram aqui, que abriu uma concorrência em Jundiaí, e onde o melhor projeto iria ganhar o direito de montar a estrutura aqui e operar. Na época, eu sempre tive, antes de trabalhar com carro, eu vim do segmento hoteleiro, então eu sempre tive uma visão um pouco diferente do que é a concessionária, aquelas mesas, aquela coisa mais fria, você entra aquele ambiente mais gelado, aquela coisa mais agressiva logo de entrada,
Isso sempre me incomodou um pouco, porque na hotelaria você acaba prestando um serviço completamente diferente. São segmentos muito diferentes. Completamente diferente. Porém, você vende experiência. A venda de um carro não deixa de ser uma experiência. Só que o que eu sempre enxerguei é que essa experiência, para muitos, sempre acabava na hora que o cliente pegava o carro e ia embora. E esse cliente, se você manter ele próximo, ele vai voltar para você, ele vai te indicar, ele vai fazer um trabalho. Então isso é uma coisa que sempre me coçou. Só que onde você trabalhava, você acaba não tendo uma estrutura para você conseguir mudar. E aqui era uma oportunidade única, porque era do zero, era do chão. Eu vim para cá. Uma white label total. Eu vim para cá, pesquisei áreas, comecei a falar com parceiros, consegui a área, e aí eu comecei a desenhar o projeto. Inicialmente, meus sócios, eles estavam empolgados, mas eles não acreditavam muito, porque, queira ou não, nós éramos um grupo de São José do Rio Preto, existem inúmeros grupos fortíssimos aqui no estado de São Paulo, tudo, a gente fala, é muito difícil, tal. Mas eles falaram, vamos lá, eles não queriam também me desmotivar, porque eu adoro um desafio, e eu falei, não, eu vou montar. E eu comecei a desenhar o projeto, quando eu terminei, tinha 57 páginas. Caramba! De tudo. Aí eu desenhei o projeto, contratei um arquiteto, desenhei do jeito que eu achava tudo, ele colocou em imagens para mim, eu montei o projeto, e aí eu fui para um dos sócios e mostrei, porque estava na data de enviar o projeto. Aí eu enviei, aí na hora que eu mostrei para ele, ele folhou, parou, ficou quieto. Aí eu falei, putz, ele não gostou, né? Vai me chamar de louco. Aí ele olhou e falou para mim, é viável? Eu falei, é. Ele falou assim, eu nunca vi um negócio desse. Aí era inédito. Era um projeto inédito. Diferente. Falou, mas eu falei, não, eu já vi o espaço, tá tudo tal. Ele falou, ok. Aí passou um tempo, era o dia da apresentação, ele virou para mim, e a apresentação por causa do Covid, na época do Covid, ela não foi presencial. Ela foi uma videoconferência com a presidência da BMW, com a diretoria, tudo, e aí os finalistas iriam apresentar. Você se lembra quantos estavam concorrendo? Eu acho que uns 20 grupos. Caramba, muita gente. 20 grupos entrou, aí ficaram aí eles tem várias etapas, né? Eles vão fazendo uma peneira, aí ficaram 5 grupos que ia fazer a sabatina final, que é quando o presidente está junto e você apresenta o projeto, e aí eles ficam te sabatinando, fazendo um monte de pergunta. Por que isso? Por que aquilo? Tal. E aí, antes do projeto, ele virou para mim e falou assim, tá preparado? Porque assim, eu era um diretor, só que eu que sabia todo o projeto, então eu que tinha que apresentar, não tinha jeito. Eu falei, não, estou tranquilo, vou apresentar, tal, isso aqui está na minha cabeça, eu vivi isso 3 meses, eu sei de cor e salteado. E aí antes ele colocou a mão na minha perna, assim, a gente estava sentado na mesa comercial, ele falou assim, se a gente ganhar isso, você vai ser meu sócio. Aí ele me ferrou, né? Porque como eu ia apresentar um negócio, porque ele na emoção do negócio. Aí eu respirei e a gente começou. Aí eu comecei a apresentar, então, o que tem de diferente o projeto? Ele sai da ideia de uma concessionária comum, então aqui a gente tem 2.800 metros quadrados. A gente tem, eu chamo de arena multiuso. Jundiaí é um dos maiores polos industriais do Brasil, né? Eu acho que só perde para Manaus, se eu não me engano, ou está quase ali. E eu queria ter a oportunidade de trazer a comunidade para dentro da concessionária. Fazendo o quê? Eventos. Então, o showroom eu consigo adaptar ele, tirando os carros, e eu monto auditório para palestras, para convenções, tudo, com empresas e clientes que conversam com a nossa marca. Então, esse era o primeiro conceito. Um outro conceito, a maioria das concessionárias tem aquele cafezinho, que é legal, tudo tal, mas eu queria algo que fosse independente de carro. A gente conseguiu uma autorização que foi muito difícil para ter uma franquia dentro da franquia, né? Então, nós temos uma cafeteria italiana dentro da concessionária, que ela funciona independente, que é aberta ao público, com estacionamento, com ambiente legal. Para quê? Para as pessoas que ainda não chegaram a ter uma BMW, elas podem vir tomar um café e desfrutar do ambiente e começar a se familiarizar com esse mundo. E poder sonhar um pouco mais também. Com certeza. E até entender, tanto o carro como moto, que às vezes não é tão distante como eles imaginam, até pelas condições que a BMW faz hoje
hoje não é tão distante. Democratizou um pouco mais essa relação com o público em geral? De você poder... Porque às vezes as pessoas olham só para a marca premium e falam, poxa, é muito seletivo, eu não vou entrar ali porque Então, é mais difícil de eu comprar. É engraçado, mas assim, eu vou dar um exemplo dos meus próprios sócios. Eles tinham condições de ter uma BMW, uma Audi, o que eles quisessem, mas antes de comprar o grupo em São José do Rio Preto, eles nunca tinham entrado. Eles ficavam, não precisa. Às vezes você pega o pessoal do interior, eles andavam de caminhonete, andava tal. Mas, então, essa quebra, ela é muito importante. E você faz isso através do relacionamento. Um café, nós temos a barbearia, nós temos um simulador, que é igual os que as equipes de Fórmula 1 têm. É incrível esse simulador. Muito legal. É uma atração aqui, né? É muito legal. Nós temos as salas co-work. Então, as salas co-work e os espaços é justamente para o cliente que vem na oficina, ele tem um lugar para ele trabalhar, para ele ficar tranquilo. Aí a garçonete atende ele no lugar, vê o que ele quer. Então, o conjunto de tudo isso, a ideia era o quê? É você ter um ambiente que também vende carro. Perfeito. Esse que era o projeto. E aí, quando eu estava explicando tudo isso para eles, lá eles já tinham visto o projeto, mas eu sou muito intenso em tudo que eu falo, então os olhos brilham, aquela coisa. E aí eu tinha um diretor, o diretor lá, que na época era o Roberto Cavalli, ele virou e falou assim, olha, eu achei o projeto incrível, mas quem vai tocar? Eu falei, eu. Aí ele falou assim, não, mas você é um executivo, e se amanhã você não tiver? São muitas coisas diferentes. Você pode perder a identidade, a característica. Aí foi quando o Dreyson, que é um dos sócios do grupo, ele estava presente, ele pediu a palavra e falou assim, olha, de antemão já comunico a vocês, até porque tem uma série de aprovação, que eles têm que aprovar. Tem um processo aí. Que se caso a gente ganhe o processo, o Ricardo é um dos nossos sócios nesse projeto. E isso certamente impactou. Foi muito bem recebido, porque eu conheço todo mundo, eu me dou bem com todo mundo lá, a gente tem uma relação de amizade muito bem. E aí, assim, era uma garantia que eles tinham também, que tudo isso que foi criado, ele iria acontecer do jeito que estava no papel. Era a garantia. Era a garantia. E aí, uns 10 dias depois, eu estava em casa, no interior, uma coisa de São Paulo que eu não tinha, no interior é maravilhoso, você almoça em casa. Isso é gostoso. Eu estava almoçando em casa aquele dia, tocou o telefone, estavam as duas famílias eles ligaram de vídeo, eu falei, por que estão me ligando de vídeo, né? Atendi, né? Atendi e eles estavam assim, olha, a gente tem um negócio para falar para você. Eu falei, mas o que? Aconteceu alguma coisa? Eles falaram, parabéns, você é o nosso sócio. Pô, no impacto da emoção da coisa. E aí você já vem para... Aí já vem uma das coisas diferentes que nunca tinham tido, é porque assim, como a loja ia vir do chão, dentro do meu projeto eu coloquei que eu ia começar a operar a partir do momento que eu ganhasse a concessão. Aí ele fala, como? Aí eu montei uma loja container. Foi a primeira loja container da BMW. Eu me lembro disso aqui. Ninguém tinha isso. Ninguém nunca tinha feito isso no Brasil. Eu montei a loja container do lado daqui da onde ia ser construído. A gente adesivou toda a parede do container. Tinha ar-condicionado, porcelanato. Tinha uma entrada muito legal, só que era muito apertado. E era moto e carro, né? Tinha nós temos a Motorrad. Então, assim, era um desafio. E aí a gente adesivou toda a parede com o projeto que ia ser e começamos a operar e a gente começou a vender como algumas concessionárias já que estão andando de algumas cidades igualmente dentro de um container. Era um desafio muito grande porque a gente tinha que manter essa excelência e nós ficamos 1 ano nesse container. No começo foi difícil, por quê? Porque o jundiaense, eles são desconfiados. Quem sabe, eu sou um deles. Eles são um pouquinho desconfiados, então eles diziam assim, não, quem é o grupo, como é que é? Então no começo foi uma construção muito forte de que não, nós estamos aqui, e aí conforme começaram a ter as fundações, os pilares, a concessionária começou a levantar, ele falou, não, realmente eles vieram para ficar. Porque a maioria dos clientes, o maior medo que eles têm, quando uma marca chega na cidade, ela ir embora, e ele fala assim, onde eu vou levar meu carro para fazer a revisão? Vou ter que ir para São Paulo? A insegurança. A insegurança. Então, muitos têm isso. Até na Premium tem.
Porque às vezes ele fala, eu quero ter uma BMW, mas poxa, eu vou ter que viajar 60, 70 quilômetros quando eu precisar de alguma coisa. A comodidade de estar ao lado dele. Às vezes ele fala, não, quero... Então isso foi fundamental quando começaram os alicerces da concessionária. E aí, 8 meses depois, a gente estava inaugurando aqui o espaço. Você inovou mesmo. Foi. Quer dizer, a gente pode chamar de um gestor inovador. Foi. Que legal, foi Ricardo. Muito legal. Vamos lá, vamos trazer a marca e a tua visão também, trazer para o esporte, né? A gente conecta aqui ao esporte, a gente fala de diferentes temas e é muito legal esse papo, que a gente traz também para quem está nos assistindo outros tipos de temas e de interesses tão bacanas e conversas inteligentes aqui, como está sendo com você. A presença da marca BMW nos esportes. Tem o automobilismo, ela não está mais na Fórmula 1, acho que desde 2010, mas ela se mantém em outras categorias no mundo. Sim. Quais são essas categorias que são mais fortes para a marca estar presente? Olha, hoje elas fazem, a BMW hoje ela faz muito brand de marca. Ela não está na Fórmula 1, mas ela sempre está em categorias que está relativamente ligada à tecnologia. Então você tem a categoria dos carros elétricos que ela entra, tem algumas categorias de trabalho que eles fazem sempre partindo lá fora, aqui dentro quase não tem, até porque hoje nós temos a Stock Car e nós temos, mas ela foca muito em tecnologia e inovação. Então hoje ela está muito focada, ela é patrocinadora do Real Madrid com os veículos, né? Sim. Então ela foca muito nessa parte de marca. Aqui no Brasil não tem nenhuma grande ação no esporte ainda, ou tem? Não, em termos de patrocínio de clubes e time, não, até porque eles focam na representatividade, sendo que nem eles pegaram o Real Madrid, que acaba sendo uma representatividade mundial. E a proporção do que você tem de volume de venda em Europa e você pega o Brasil, a fatia é muito menor e o alcance é muito menor. Você é um cara que gosta de esporte? Demais. Você pratica? Gosto de futebol, meu joelho fez eu me aposentar. Mais cedo? Mas ainda brinco um pouquinho. Legal. E você tem um time de coração que eu sei? Sim, um time de coração. Pode falar qual é. Tricolor, né? É uma lei no grupo, entendeu? Quando me entrevistaram, eu perguntava que time eu torcia. Teve esse detalhe? Todos os sócios são São Paulinos. São São Paulinos? Olha, eu nunca nem testei perguntar, se não fosse eles iam me contratar, né? Mas calhou de ser. Mas eu acho que, pelo que você está dizendo, talvez tenha sido um ponto favorável no final ali. Com certeza foi um ponto favorável. Que legal. Você é um gestor, um grande gestor de um grande negócio, de um business importante, com essa visão de inovação e de gestão. Como é que você vê a gestão no esporte em geral no Brasil e no futebol? Você tem uma opinião sobre isso? Olha, eu acho que de uns anos para cá, alguns clubes eles começaram a se mexer para profissionalizar. Eu acho que o grande pecado do futebol, aí da geração, e o Brasil, acho que o Brasil não está despontando e não é campeão de tudo por causa da administração. Você acha que governança é algo que faz a diferença total nisso? Não deixa de ser uma empresa, né? Perfeito. Você tem que ser uma empresa para você administrar bem. Porque se você tem dívida, você não consegue... hoje, com a internet, com tudo, eu vejo assim, o torcedor, ele não se deslumbra mais. Ele quer ver um time ganhar, ele quer ver tudo, mas ao mesmo tempo, ele enxerga uma estrutura. Hoje a informação ela corre muito solta, todo mundo tem acesso à informação. Então, se você não se profissionaliza, você não consegue dar resultado em nada. Não tem. Se você não é organizado e não é profissional, você não consegue dar resultado. E eu acho que o futebol é uma empresa que gera muito dinheiro, gira muito dinheiro. Então, acho que a seriedade no futebol, ela faz você colher resultado. Se a gente criasse um clube de futebol hoje e falasse assim, Ricardo, vem ser meu gestor, é meu CEO, onde você investiria esse olhar, em que
áreas estratégicas que você entende que o futebol pode ter essa governança? Acho que você tem que ter uma estrutura organizacional muito sólida, com profissionais, não com... Porque fala assim, o clube de futebol. O clube veio do clube que a gente ia, né? A associação, né? Eu era da Moca, era sócio do Juventus, aquele clube que aí você tem um associativo que não tem aquela responsabilidade, que fala, hoje eu sou diretor tal coisa. Eu acho que isso não tinha que existir, você tem que contratar profissional qualificado como uma empresa para você gerir os departamentos. Eu acho que o futebol hoje ele é completamente inflacionado, então assim, as categorias de base você tem que investir, porque a gente tem o Brasil, o DNA ninguém tem, o que nós temos, e isso eu acho que está se perdendo um pouquinho, o pessoal está querendo internacionalizar muito europeu, e a gente esquece de onde a gente veio. O talento raiz, né? O talento raiz, a nossa cultura, não precisa copiar muito do que está de fora. Então eu acho que você tem que trabalhar todos os setores de uma maneira profissional. Eu acho que tudo, tanto o futebol como uma empresa, é o equilíbrio. Tudo que a gente faz com equilíbrio, você consegue colher resultado. Vocês se destacam muito aqui, e eu sei, no atendimento ao cliente, você já Sim. citou algumas coisas, pós-venda, enfim. Vamos transportar isso para o futebol, né? O grande cliente é o torcedor. O que você acha que falta para que a gente melhore esse ambiente de futebol com o grande cliente? Eu acho que assim, hoje, você pega grandes clubes no exterior que tem um grande número de associados. Eles são sócios, eles pagam porque eles veem que o que eles pagam é revertido num bilhete mais acessível para eles acessarem, eles comprarem, jogadores e títulos que eles conseguem conquistar, ele tem o prazer de vestir a camisa. Eu acho acho que o que falta, o que tem que fazer, e o torcedor acho que ele espera, é ele voltar a acreditar em algo que ele não está sendo lesado, que não tem gente lá pegando dinheiro, que não tem, às vezes, empresário supervalorizando algo, porque aí faz ele colocar o dinheiro dele, que às vezes a massa é muito sofrida. Então, assim, por que eu vou deixar de fazer alguma coisa e vou ser um sócio ali do clube se eu não tenho a segurança? Cada hora sai uma notícia. Eu acho que a transparência, como uma empresa faz a pessoa acreditar e investir no clube. Porque o torcedor, quando ele vai no estádio, quando ele vira sócio, quando ele participa dos eventos do clube, é um investimento e uma renda que o clube tem. Então é uma forma de você fidelizar esse cara. Com certeza. De uma forma maior. Ações de marketing, enfim, são soluções importantes. E o né? brasileiro é apaixonado, é a coisa mais fácil, o mais difícil é organizar a parte de gestão. Porque o brasileiro, ele ama futebol, ele enche os estádios, ele enche... Então, assim, eu acho injusto, você vê muitos torcedores reclamando, eu acho injusto o sócio, o torcedor, que ele paga ingresso toda vez, às vezes ele quer ir numa final de Libertadores, é R$1.000 o ingresso. Vender para um fã é melhor, né? Com certeza. É o cara que é apaixonado. Com certeza. Ele não troca de time, né? É verdade. Ele troca de um monte de coisa, mas de time ele não troca. Ele é um né? apaixonado. E para você, e o futebol, para você continuar com a chama acesa, você tem que dar resultado. Como toda empresa tem que dar resultado. E resultado é título. Não tem jeito. A gente está falando, você trocou em resultado, eu quero trazer de volta para o teu mundo aqui. Claro. Né? São quantas concessionárias hoje no Brasil, BMW, aproximadamente? Tá quase 50. Como está o posicionamento da Euromotors? Que eu sei que ela está se diferenciando no mercado, né? A gente sempre está no top 5 aí, todo ano. E o que esse ponto primeiro, do conceito, né? Que você trouxe um conceito diferente para a marca. Outras já estão começando a aplicar, ou a própria marca já está trazendo isso como... Sim, tem muitas coisas, muitas coisas a gente acaba sendo piloto. Como é que funciona esse ranking? Nós somos avaliados também por desempenho de inúmeros KPIs que tem, principalmente satisfação do cliente, resultado de vendas, resultado de pós-venda. E é importante dizer isso, não é só o resultado de vendas, né? Não é tudo. Nós somos avaliados até pelo tempo, quando você como cliente, você entra na internet, você abre um lead, eu tenho interesse, eu sou avaliado até pelo tempo de resposta que eu te atendo.
Hoje você tem uma equipe de quantos colaboradores dentro do teu... O grupo hoje está com 160 funcionários. Aqui eu tenho 42. É um time grande. É um time grande. Não Literalmente parece, uma time camisa grande. pesada. É um time A entorta grande. varal, né? Que a gente brinca. É um time Bom, grande. e a BMW hoje, ela é a marca premium que detém a maior parte do mercado? Sim, ela é líder no segmento premium do Brasil. Hoje, aproximadamente quanto? A diferença nossa para o segundo lugar é 25% de share a mais. Caramba. É bastante. É muito grande. E é engraçado, o brasileiro ele tem uma coisa com a marca. Ele gosta da marca. E vocês A têm procura é o muito segmento grande. de motos aqui também. Tem. São todas as concessionárias têm? Não. Nem todas. Olha, 70% das concessionárias tem moto e carro. Existem algumas concessionárias só de moto e tem concessionárias que só tem carro. E é um mercado que também É um tá mercado legal. em franco crescimento? Como ela é? Crescendo bastante, bastante mesmo. Hoje, moto, hoje a BMW, a representatividade da Motorrad o Brasil representa, ele é o 6º país no mundo de maior número de vendas de moto. E a gente tem, me parece que a gente tem atletas, atletas não, porque no moto é um negócio complicado para os contratos de hoje, mas tem ex-atletas, celebridades que têm... Tem, o Cafu já pegou moto com a gente, o Fábio Assunção. O pessoal, quando se aposenta, eles fazem tudo que não podem fazer quando é atleta, né? Então, isso é um desafio. O Viola também gosta. O Viola gosta também. Pô, que legal. Tem o pessoal que gosta. É uma marca que se estabeleceu hoje muito forte, até nesse segmento de motos, né? E é um público completamente diferente do público de carro. Ah, é? A água pro vinho. Explica isso pra gente. O público de moto, ele é muito mais presente, muito mais exigente. A pessoa que tem moto é a pessoa que fica olhando, fazer a revisão dela na oficina. Moto, porque assim, existem dois públicos de moto. Carro, a pessoa compra o carro, vai embora, vem aqui para os eventos, vem aqui quando tem revisão. Agora a moto, ele está aqui sempre, ele vem tomar café, nós temos passeios. Porque às vezes assim, tem pessoas que pegam a moto para o dia a dia, mas a grande maioria pega para lazer. E muitos, às vezes, não se enturma, quer andar, então para a moto não ficar parada na garagem, o que nós fazemos? Experiências. Então a gente tem passeios, a gente reúne todo mundo, sai de passeio, então acaba criando uma comunidade. E isso faz o pessoal ficar mais próximo. Então a gente tem um grupo muito grande que tem um pessoal que vem todo dia tomar café da manhã aqui, a gente conversa, final de semana fica cheia a loja do pessoal que vem. Então é uma comunidade que ela fica muito próxima. Vocês desenvolvem esses eventos com uma certa rotina aqui? A gente faz 2 eventos por mês que a gente chama de bate e volta. Trimestralmente a gente faz um bate-fica, onde a gente dorme. E a gente vai ter um agora para o Acatama também, que a gente vai fazer com um grupo já. Para o Atacama? A gente vai para o Chile, vai fazer... É um grupo de quantas pessoas isso? Vão ser 12 pessoas, fora o staff, né? Inclusive vai ser com o Frazão, que é o piloto-chefe de testes da BMW, ele que vai acompanhar o grupo. E vocês organizam aqui isso? A gente organiza aqui. Caramba, meu. Então a presença de vocês em eventos e ações e ativações da marca diretamente com o cliente, com essas experiências, ela é muito intensa. Forte. É muito intensa. Porque carro a gente faz, mas é menor, é mais eventos de relacionamento. Agora a moto, você precisa a todo momento estar movimentando o cliente. Então esses passeios, além de aproximar, acaba virando um grupo de amigos. Isso é muito legal. E o que vem por aí? O que vocês planejam a mais aí? Porque eu imagino essa cabeça inovadora, né, que está cheia de ideias, enfim. O que vem a mais, por exemplo, para 2025? Como é que vocês enxergam? O que vem de ações aí? Bom, esse ano a gente vai aumentar ainda mais os passeios. É um dos objetivos fazer uns roteiros mais para passar final de semana, bem estruturados para a família. A gente está lançando lançamos agora em janeiro com o Concierge Euromotors, que é a gente criou uma inteligência artificial, que é um chatbot, que todo cliente, quando ele faz a reserva para poder vir fazer a revisão do carro, ele recebe um menu de opções do que ele gostaria de fazer. Então eu tenho uma pessoa aqui que vai perguntar para você se você quer que eu te agende um restaurante para você almoçar,
Se é mulher, a gente tem parceria com uma clínica de estética, que a gente oferece serviços para ela sem custo algum, enquanto ela está aguardando o carro dela ficar pronto. E esse menu vai interagir mais com o cliente para quê? Para ele ter opção, além de ficar aqui, e a gente cuida de tudo. Ele não se preocupa mais nada, a gente oferece um carro elétrico para ele se deslocar nesse período enquanto ele está com o carro aqui na revisão. Então isso é algo que a gente está investindo bastante e vai ser a cereja do bolo desse ano. Qual que é o modelo hoje de maior comercialização da marca no Brasil? É a X1 e a 320. São os dois carros de maior volume. E o top de linha, que é aquela sonho de consumo. Então, quando a gente fala da BMW em si, ela tem uma linha muito esportiva. Tem cliente que gosta muito, que a gente parte da M3, a M2, a X6M, e tem os carros mais clássicos, famílias, que tem uma potência também, como a X7, só que são carros maiores, não são carros tão esportivos. Então, você tem uma gama que você acaba atendendo diversos tipos de público. E tem a linha dos elétricos também, que ela está muito forte. Então, agora já é uma realidade o elétrico. É uma realidade. E a BMW se preocupou de ter toda a linha de modelo deles, principalmente as principais do line-up dela, você tem uma opção também de carro eletrificado. Vamos trazer isso comparando aos jogadores de futebol, né? Quem é o Neymar da linha? Mas o Neymar naquela fase boa, agora ele está voltando aí de lesão, enfim, ainda tá carente de ritmo, né? E depois eu quero te perguntar sobre isso também. Mas quem seria o camisa 10 aqui da marca? Bom, o carro-chefe da marca sempre foi a 320. Carro icônico, sedã icônico, tudo. Mas desde o Olha, dá para falar... Vamos falar de Neymar e Ronaldinho? Seria a 320 e a X1. Porque eles estão ali. São os dois carros sucesso absoluto da BMW. Tá, agora eu vou para o Ricardo, conhecedor de futebol, amante de futebol. Como é que você está vendo esse momento da volta desses atletas que fizeram sucesso no Brasil, foram para a Europa, para outros mercados, como o Neymar? O Neymar, para mim, na minha opinião, parecia meio inatingível esse negócio dele voltar agora para o Brasil. Como é que você está vendo isso para o nosso futebol? Eu acho muito bom, dá uma movimentada legal. Eu acho que você fica muito robotizado quando você vai para lá. Às vezes você tem que voltar para a sua raiz para você recuperar o que você aprendeu. Às vezes é muito bom. Às vezes a gente está com algum problema, alguma coisa, a gente não fala assim, pô, eu vou lá para casa dos meus pais, eu vou lá para minha cidade, eu vou lá. Às vezes você fica tanto tempo fora. Eu fiquei 3 anos fora do Brasil e assim, quando você volta, parece que você está voltando para suas origens. Você tem uma bagagem, às vezes quando você quer se reconectar de algo que você perdeu, você tem que voltar para a sua origem. Eu acredito muito nisso. E seleção? Você acredita que a gente possa ir para uma Copa e ser competitivo numa Copa do Mundo nesse momento? A próxima eu não acredito. Mas eu acho que depende muito, como a gente estava conversando, de gestão, né? Vai depender muito da nossa governança. Torcer aí para ver se dá certo do Ronaldo entrar, eu acredito. Bom, Ricardo, vamos falar de você agora, o Ricardo. Assim, você é nascido onde? São Paulo. Você falou da Moca. Da Moca, família inteira da Moca. Juventus. Juventus, sócio remido do Juventus. Foi assistir muito jogo na Javari? Foi. Comer canole? Fui, comer canole, comer na Esfirraria Juventus. Esfirraria Juventus. Oh, que legal. E é um reduto palmeirense, né? É, a italianada, né? É, um reduto palmeirense. Mas é impressionante como a Moca se assemelha a uma cidade do interior, né? Sim, dentro da cidade de São Paulo, sim, né? Exatamente. Todo mundo conhece todo mundo. Eu identifico muito Jundiaí dentro da Moca, né? Aquele... É verdade. E como é que veio esse teu interesse, assim, para um mercado? Você falou que você foi para o mercado de hotelaria primeiro. Eu comecei no segmento hoteleiro. Você é formado em administração? Com gestão e organização de eventos. Gestão comercial, sim, business, enfim. Você é um cara que foi, obviamente, se qualificando ao longo... Como é que surgiu o mercado? Foi o primeiro trabalho seu foi no setor de hotelaria? Foi no setor de hotelaria. Eu fiquei 10 anos no setor de hotelaria, comecei com 16 anos. Era jovem de tudo. Aí eu morei fora, fiquei 3 anos fora do país com hotelaria.
Fiquei no Japão e na Austrália. Caramba, que experiência. E eu voltei em 2008. Qual que era o problema da hotelaria para mim? Você viaja demais e você não tem vida. Você não tem Natal, você não tem Ano Novo. Você fica 2 anos num lugar, já te transferem para outro lugar. Então eu não queria isso. Eu queria uma coisa mais tranquila e quando eu voltei para o Brasil eu não sabia ainda o que eu ia fazer. Aí eu tive a oportunidade, como eu fazia implantação de hotel, então o hotel, meu trabalho era, quando o hotel estava pronto, eu entrava para fazer ele funcionar com a equipe. Tá. E aí eu tinha alguns contatos, e aí tinha um grupo que ele estava expandindo e precisava de alguém que justamente eu montasse as concessionárias. Deixasse pronto e ia para outra. Colocava o gerente, a equipe, treinava o pessoal e ia para outra. E eu fui só para fazer isso. Uma implantação. Só uma implantação, eram na época 20 concessionárias, várias marcas, eu só fui para fazer isso. E aí eu comecei a gostar, eles começaram a gostar do meu trabalho. Quando eu acabei de montar todas, eu fiquei cuidando delas. Você virou um gestor especialista da área também. Gostei e aí estou até hoje. Esse setor automotivo é algo que hoje te fomenta uma paixão, algo assim, não? Vou te falar que eu não gosto de carro. Ah, não, boa. Agora, como assim? Não, o pessoal o pessoal fica indignado. Meus sócios acabam com a minha raça, que eles sabem. Você não faz, porque eu gosto do business, mas eu não sou uma pessoa que vai chegar ao carro e falar, meu, que roda. O que te atrai é o business, né? Eu gosto do business. Fala, nossa, que roda. Nossa, olha o ronco desse carro. Não, meu Deus. Eu sou muito tranquilo. Para mim, o carro tá me levando aqui ali, tá ótimo. Eu gosto do business. Então, às vezes tem aquela paixão, nossa, olha, às vezes chega um lançamento, legal, olhei, putz, carro, gosto, óbvio que eu gosto, mas eu não sou, existem pessoas doidas, assim, escuta o ronco do carro e identifica, não, é o carro tal. Eu imagino, eu não esquento a cabeça, eu gosto do business. E faz o business acontecer. Sim, porque ele é como se fosse uma cidade. Uma porca não bem ajustada, ela desequilibra, e aí você não consegue ter o resultado. O que uma pessoa precisa para ser um grande gestor nessa tua área? Foco, humildade, porque para você conseguir gerir tudo, você precisa ser humilde e aprender sobre tudo. Muitas pessoas elas entram no lugar, eu vou trabalhar com... Às vezes eu falo muito isso, entra uma recepcionista, ela está ali 2 anos ali. Existem recepcionistas que entram ali, em 6 meses ela sabe todos os carros, estudou tudo, tal. Não é a função dela, mas ela quer crescer, sem alguém pedir. Hoje as pessoas estão muito estagnadas. Proatividade. A proatividade faz você aprender algo que de repente lá na frente você pode usar. Porque às vezes, eu fui o gerente mais novo do grupo hoteleiro que eu trabalhei. Por quê? Porque eu era coçado, eu não estava preparado, mas eu entendia de todo o hotel. Aí, de repente, abandonaram. O gerente saiu. Numa época de Natal, não tinha ninguém para ficar. Falei, põe o Ricardinho lá. Eu nunca mais saí. Só que eu me preparei para isso. Eu estava antenado nas coisas, não tinha profundidade, mas assim, eu sabia o que estava certo e o que estava errado. E aí, depois dali foi. Então, eu acho que quando você tem que aprender mais do que você está inscrito a fazer. Subir, ou melhorar, ou sair de baixo e ser grande é um caminho que impõe desafios, mas você sobe. E para se manter em cima e num mundo tão competitivo como hoje? Olha... E globalizado, né? Todo mundo tem informação de tudo. Né? Você tem que estar sempre atualizado. Quando qualquer empresa, você chega num determinado patamar que o resultado é algo que não volta mais para trás, então assim, você chega ali, então assim, a Euromotor está sempre no top 5 do Brasil, em todos os anos, nos últimos... O pessoal não entende, porque esse ano ficou em 10º, é uma ótima colocação, tem 50, mas existe uma cobrança, você não consegue mais baixar a régua. É igual o time de futebol, você ganha todos os títulos. Você é cobrado para se manter lá. Você é cobrado para se manter, igual o Palmeiras. E qual é o segredo de você conseguir manter? É desafiante pra caramba, mas qual que é o segredo para se manter lá? Não baixar a guarda. Não importa que você está bem.
você está com tudo equilibrado, assim, a empresa está toda equilibrada, tudo funcionando bem. Aí você fica tranquilo, você não faz mais reunião com a equipe, você não cobra mais, você deixa de fazer o que você fez para chegar lá. Aí você cai, e para levantar é pior ainda. Você acha que esse mundo digital também colabora com distrações nesse meio do caminho? Com certeza. A geração hoje está difícil, né? É um desafio hoje. Estamos falando tanto de desafio aqui, né? Por que eu falo em desafio? Porque se manter no topo, na vitória, é desafiante por si só. Para mim, né? Num mercado que é tão competitivo, vocês estão num mercado muito competitivo. Internamente, entre as marcas, e externamente com outras marcas, né? Como administrar isso com novas gerações que vêm com uma cabeça diferente, talvez com conceitos diferentes do que a sua, por exemplo? Eu acredito muito que assim, missão, visão e valores, elas são intocáveis, não importa a geração. Então, sempre o funcionário se adapta à empresa, a empresa não se adapta ao funcionário. O que ela faz, ela flexibiliza uma geração para manter o funcionário mais, porque essa geração está muito imediatista. Então, existem algumas concessões. Antigamente, eu já trabalhei em locais há muitos anos atrás, falava assim, o telefone na mesa, na gaveta. Hoje você não vai fazer isso, ele vai embora. Ele não aguenta, virou um toque, ele tem que estar com o celular na mão. Então, eu acredito muito em processo. Tá. Quando você tem um processo bem desenhado e o gestor em cima desse processo, eu sempre falo para os meus gestores, nunca deixe o resultado na mão do seu time. Você tem um processo bem estabelecido, você tem um gestor focando nesse processo. E aí as pessoas são importantes? São. Mas se alguma coisa tiver não funcionando nesse processo, você consegue ajustar antes que isso reflita num resultado ruim. Teu perfil, vou comparar com técnicos de futebol. Vamos lá. Vamos falar do cara do passado, que você vai conhecer bem, que foi do seu time. Você se equipara mais com Tele Santana, um Tite, com um Fernando Diniz ou com um Dorival Júnior, por exemplo? Tô dando características diferentes aí, né? Olha, perfis. Eu vou até acrescentar mais um, porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai mudando. Fique à vontade. Quando eu comecei com gestão, eu tive uma fase Rogério Ceni. Opa! Que é mais ou menos o Tele, só que o Tele é um pouco mais antigo. Mas você acaba gerando muitos problemas. E hoje eu falo que Hoje eu seria uma mistura de Rogério Ceni com o Dorival Júnior. A equipe quer o Dorival Júnior e eles fazem de tudo para não chegar a virar um Rogério Ceni, em termos de cobrança, entendeu? Assertivo. Então, assim, eu fico no meio termo, depende. Eu falo para assim, vocês têm o que vocês cavam. Assim, se tudo estiver andando bem, eu vou ser o apaziguador, o amigo e tal. Agora, muitas vezes você tem que entrar e aí não tem jeito. Aí você tem que pôr as coisas para funcionar. E você, quando lida com pessoas, morde e assopra o tempo inteiro. Muitas vezes você conversa em equipe, muitas vezes você conversa individual. Então, isso é um trabalho contínuo, que é a parte mais difícil, pessoas. Gerir pessoas. Bate pronto, chegou a hora. É jogo rápido, que é a reta final do programa. Um herói para o Ricardo. Meu pai. Um objetivo de vida. Criar minha família com saúde e prosperidade. A Euromotors é? Minha vida. Ser feliz para você é? Estar com a minha família. Eu acho que são essas as perguntas do Bate Pronto hoje. Quero te agradecer mais uma vez, reta final do programa, agradecer o apoio, agradecer estar com a gente, agradecer estar aqui, contando essas histórias, mostrando tua visão sobre esse segmento que você trabalha e sobre a vida. Ricardo, certamente eu digo sempre isso com as pessoas inteligentes que sentam aqui, a gente sai no fim do programa com um aprendizado ainda maior da vida. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. É isso aí. Obrigado, hein? Valeu. Até mais. E o Sem Acréscimos vem no próximo. Você aí, ó, já deixa seu like, seu comentário aí embaixo. Se inscreva aqui no canal. E a gente se espera no próximo programa. Fiquem com Deus. Até lá.